Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para você do nono ano do ensino fundamental. Tradicionalmente, antes do tema e objetivos da aula, vamos aos recadinhos importantes para vocês. Primeiro, assistam às aulas Paraná. Depois acesse o Google Classroom, realize as atividades testando seus conhecimentos e registrando a sua presença. Terceiro e importantíssimo também, converse com seus professores, tirem as suas dúvidas. E se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue assistindo às aulas Paraná pela TV e retirando o material impresso na sua escola. Tema da aula de hoje, entramos aí em ritmo de retomadas. Vamos fazer uma retomada trimestral sobre o processo de industrialização na Ásia, na Europa e na Oceania. Objetivos da aula de hoje, vamos retomar alguns dos temas, Nós vamos tratar de 3 continentes, então uma escala bem extensa aí, Nós temos uma escala continental, Vamos passar brevemente por alguns temas importantes sobre esse processo de industrialização na Ásia, Europa e Oceania. Na aula anterior, também foi uma aula de retomada, retomamos alguns processos de urbanização na Ásia, Europa e Oceania. Descobrimos que essa relação com as relações socioespaciais, principalmente nas áreas urbanas, depende muito da história, dos aspectos histórico-culturais destas nações dos 3 continentes, aí, Ásia, Europa e Oceania. Para a aula de hoje, vamos iniciar com a industrialização na Ásia, Vimos nas aulas anteriores que foi uma industrialização do tipo tardia ou periférica, diferente da Europa, aquela industrialização clássica, aquele primeiro modelo de indústria, que veremos também no decorrer da aula de hoje. A imagem do continente à noite, que eu sempre trago para vocês, pode nos dar pelo menos uma ideia de como a industrialização está presente nesses continentes, pelo número de áreas urbanas, pela luminosidade aqui, Quanto mais luminoso for o local, você tem mais aglomerados urbanos, mais desenvolvimento industrial, A gente pode perceber aqui na Índia, na China, no Japão, Coreia, são países que são bem iluminados. No Oriente Médio também, países ricos aí pela extração do petróleo. Então vamos à industrialização. Apesar de existirem países muito desenvolvidos na Ásia, sabemos que temos a China, o Japão, a Coreia, alguns países que apresentam um crescimento, um desenvolvimento econômico muito efetivo, Nós temos também contrastes, temos regiões da Ásia, que apresentam até populações vivendo na extrema pobreza, com áreas urbanas violentas, sem saneamento básico, sem infraestrutura. A Ásia, por ser o maior continente do planeta, é lógico que esses contrastes iam existir. Nós temos ali diversas nações, aspectos histórico-culturais muito diferenciados, muito divergentes, áreas de conflito, como o Oriente Médio. Então, existem regiões que você tem um desenvolvimento econômico parecido com o europeu, por exemplo, e outras que você pode comparar países até com países do continente africano. A maior economia da Ásia em termos de PIB, o Produto Interno Bruto, toda aquela riqueza gerada normalmente durante um ano por um país, a balança comercial, importações, exportações. Nós temos 3 países que se destacam. Em primeiro lugar vem a China, que tem um dos maiores PIBs do planeta, um país extremamente industrializado. Seguido do Japão, que apesar do território reduzido, a gente vai ver mais à frente na aula, o Japão consegue ainda gerar um PIB aí de quase 5 trilhões de dólares. E em terceiro lugar, a Índia, com quase 3 trilhões de dólares de PIB, de arrecadação. Começar a Ásia pela Ásia Central, a gente sabe que para estudar o continente asiático nós temos que regionalizar, dividi-lo nas regiões, senão a gente não consegue ter uma visão mais aprofundada. A configuração da Ásia Central até o início aí do século XX, foi de populações rurais. As atividades eram atividades agropecuárias relacionadas ao primeiro setor. Algumas indústrias de base, siderurgia, petroquímica, alimentícia e têxtil. E agora, de alguns anos para cá, o Cazaquistão, por exemplo, quer compartilhar experiências com os outros países da Ásia Central, em parceria com a União Europeia, que está interessada nessa região, Ela tem um posicionamento geográfico
favorável, um ponto estratégico para a geografia, um dos caminhos da Rota da Seda, e hoje temos a nova Rota da Seda, né, que a China finalizou lá em 2013. Então, eles querem fazer essa parceria com os outros países para investir em indústria do petróleo, extração e a industrialização de derivados de petróleo. O Oriente Médio, como a gente sabe, a economia da maioria dos países é baseada na extração do petróleo, das 10 nações maiores produtoras, extratoras de petróleo do planeta, pelo menos 5 estão aqui no Oriente Médio. O único país que seria uma exceção, seria Israel, né, que investe na indústria. A indústria tem uma participação, uma porcentagem significativa no PIB da economia de Israel, pelo menos 30%. Além das indústrias tradicionais, né, tem o material bélico e os equipamentos eletroeletrônicos, a tecnologia desenvolvida em Israel. Inclusive, vi uma matéria, uma empresa de Israel desenvolveu um equipamento de som, de áudio, que o fone de ouvido não existe. Você vai captar o som, né, ele vai capturar a frequência do seu ouvido, sem o fone, sem nada. E simplesmente o som vai sair só no seu ouvido. Parece impressionante, mas pesquisem lá, é uma indústria de Israel, né? Então, investindo em tecnologia. Os países desenvolvidos hoje é uma tendência, um investimento em tecnologia e além de lapidação de diamantes, né? O comércio de pedras preciosas. Primeiro quiz, então, de hoje. Atividade econômica de grande importância que está sendo desenvolvida na Ásia Central em parceria com a União Europeia. Letra A, exploração de ouro e diamantes. Letra B, exploração de petróleo e gás natural. Letra C, exploração de urânio e bauxita. Ou letra D, exploração de manganês e níquel. É rapidinho, a gente já volta para a correção. Vamos lá, nono, correção do nosso primeiro questionário. Atividade econômica de grande importância que está sendo desenvolvida na Ásia Central em parceria com a União Europeia. Vamos direto à resposta, a exploração de petróleo e gás natural na Ásia Central. Outro país, não do continente europeu, mas do continente asiático, que também está interessado nessa região é a China, né? Que é o país que mais vem crescendo economicamente nas últimas décadas e vem promovendo uma disputa acirrada aí pelo domínio do comércio mundial com os Estados Unidos da América. Aqui a gente vai falar agora sobre a Ásia Meridional, não achei o mapa só da região. Aí temos um destaque aí para a Índia, na parte sul. A Índia, né, é um país que também tem uma das maiores populações do planeta, tem uma cultura diferenciada, né, um desenvolvimento filosófico diferenciado de outras regiões do planeta. Porém, né, de algumas décadas para agora, vem investindo, recebendo investimentos, né, de multinacionais, vem se destacando na produção de softwares, de equipamentos eletroeletrônicos e na geração de energia limpa. Embora possua esse grande desequilíbrio social, né, apesar do governo negar, aquele sistema de castas ainda existe na Índia, né? Tem uma diversidade de matriz econômica, como falei, vem desenvolvendo essa parte econômica, industrial principalmente. Indústria têxtil, aí indústria de base, né, siderúrgica, reserva de carvão, manganês, ferro. É um território, tem uma extensão considerável, né, então a presença de minerais também é importante. E é um dos países que vem investindo mais em pesquisa para a produção ou a geração de energia sustentável.
No Extremo Oriente também, 2 países de destaque aí seriam China, 3, né? Dá para destacar 3, perdão. A China, a Coreia do Sul e o Japão, falando em desenvolvimento industrial, né? Que é o tema da aula de hoje. A China é uma característica desse crescimento acelerado da China, né? Que vem sendo apresentada aí nas últimas décadas, essa disputa agora com os Estados Unidos pelo domínio do comércio mundial, né? E a China os estadunidenses assumindo ou não, a China vem dominando, né, esse mercado, já ultrapassou os Estados Unidos nesse domínio. Na contramão do mundo, a China industrializou a sua economia, né, na exportação de produtos de alta tecnologia, de alto valor agregado. Começaram a produzir tecnologia, como os países desenvolvidos vêm fazendo atualmente. Como que eles protegeram a indústria? Eles não subiram tarifa para importação de mercadorias, mas em compensação, a desvalorização do câmbio do dinheiro chinês contribuiu para isso, para que o mundo todo comprasse equipamentos chineses, porque eles eram baratos. E as tarifas alfandegárias para importação também eram baratas. Então, importação e exportação ficaram muito facilitadas no continente e isso acabou gerando esse crescimento aí acelerado nos últimos anos. Outro país de destaque, o Japão, que mostra ao mundo, né, frequentemente que como se aproveita um território. O Japão é uma ilha, tem um território reduzido, uma população, é um país populoso e mesmo assim tem um PIB dos maiores do mundo e desenvolve indústria, né, de transformação naval, engenharia civil, engenharia mecânica, elétrica, eletrotécnica, técnicas de agricultura. Então os japoneses têm um desenvolvimento tecnológico industrial, né, avançado, surpreendente, desenvolve tecnologia que é copiada pelo mundo todo. Essa foi sempre a capacidade de produzir, né, nesse pequeno território. É um povo diferenciado também no sentido de desenvolvimento industrial. Aí vamos à Europa, já vamos migrar de continente. A Europa teve a tipo de industrialização clássica. Clássica porque foi a primeira, né? O primeiro modelo a ser desenvolvido, depois foi sendo copiado esse modelo pelo próprio continente europeu e aí foi se espalhando pelo mundo, né? As linhas de produção, o Fordismo que surgiu lá. Aqui nós temos a cidade de Coalbrookdale, que é o berço da Revolução Industrial, né? A primeira cidade a receber uma indústria. Então, essa industrialização na Europa teve um grande impulso no século XVIII e XIX, com a primeira e a segunda Revolução Industrial. Com o passar do tempo, além da Europa, só os Estados Unidos e mais tarde o Japão conseguiram alcançar um desenvolvimento industrial do nível europeu, né, que já vem lá do século XVIII, né, se desenvolvendo com a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial tinha o foco na atividade fabril, né, a fabricação de tecidos e de vestuário, usava carvão mineral como fonte de energia, né, para movimentar os motores a vapor. O aquecimento da água, a força do vapor da água impulsionava os motores. Depois dos teares, né, desses equipamentos para a confecção dos tecidos, foram surgindo a locomotiva a vapor, os barcos a vapor e tudo mais. Aqui na primeira Revolução Industrial já existia um Império Britânico, né, o que você vê em vermelho aqui eram áreas já dominadas pelos britânicos, na Ásia, aqui na Índia, já a Oceania, no novíssimo continente, e os Estados Unidos, né, que foi a migração dos ingleses para a América anglo-saxônica, ali, a América do Norte. Segundo quiz do dia, fonte energética que impulsionava os motores a vapor da primeira Revolução Industrial. Seria letra A, o petróleo, letra B, urânio, letra C, carvão mineral ou letra D, carvão vegetal? É rapidinho, a gente já volta para a correção.
Vamos lá, pessoal, correção do segundo questionário do dia. Então, a fonte energética que impulsionava os motores a vapor da primeira revolução industrial, direto à resposta, o carvão mineral. Carvão mineral diferente do vegetal que a gente usa para fazer o churrascão no domingo. Ele está no subsolo, ele é extraído do subsolo, né? Um carvão mineral. Ele tem uma capacidade de queima e de retenção de calor maior do que o carvão vegetal. Por isso é usado como combustível. A segunda revolução industrial, né, também foi decisiva para esse processo de industrialização da Europa. No século XIX, a segunda revolução se espalhou pela Europa. Depois o destaque daí foi a Alemanha e a Itália, no caso, na segunda revolução industrial. Mas o importante foram as invenções que surgiram, né? Locomotiva a vapor, o barco a vapor, o estetoscópio, o gerador de energia e o motor elétrico, utilização do petróleo, a transição, essa mudança de fonte de energia também foi decisiva para a situação que nós encontramos hoje, né? A queima dos combustíveis fósseis. Do carvão passa-se a utilização do petróleo. O carvão mineral ainda é utilizado na Europa, tá? Nas termoelétricas. A geração de energia lá não pode ser feita como é aqui no nosso continente, ou no Brasil, né? Que temos uma quantidade de água maior, de rios. A geração de energia é feita ainda utilizando o carvão também, queima do combustível. E essa troca pelo petróleo aí nos trouxe graves problemas ambientais, né, principalmente. A invenção do telégrafo, da fotografia, então diversas invenções aí durante a segunda revolução industrial, o que acaba modificando o espaço geográfico completamente. Né? Surgimento de novas indústrias, de novas relações espaciais, relações socioespaciais. A terceira revolução, que nós estamos vivendo, a terceira e até possivelmente uma quarta revolução, que foi a chegada da cibernética, né, da informática, robótica, internet, a biotecnologia. E hoje um economista alemão, Klaus, que é o criador do Fórum Econômico Mundial, né, que acontece lá na Suíça, em Davos, ele já fala de uma quarta revolução, que seria a união de tudo isso aqui, né? De todas essas descobertas aí, dessas criações tecnológicas, desses produtos, a união de tudo isso seria a quarta revolução industrial. Aqui para chamar a atenção da terceira revolução industrial, onde nós temos centros econômicos industriais ou de desenvolvimento tecnológico, indústrias de todo tipo, né? Nessa área mais rosa aqui, ó, isso são grandes parques industriais, né? Eles abarcam várias cidades, né? Então você tem várias atividades econômicas sendo desenvolvidas aqui e a Europa tem alguns centros, né, alguns polos industriais, alguns parques industriais distribuídos pelo território, principalmente na parte centro-oriental aqui, né, que é esta parte, onde existe a maior atividade industrial e a maior concentração de pessoas também, consequentemente em busca de trabalho. A terceira revolução, né, também acabou trazendo problemas ao meio ambiente. Nossos produtos tecnológicos, todos esses equipamentos, né, eles precisam de matéria-prima que é retirada da natureza, principalmente na mineração, né, que é feita, lógico, em outros países. Os minerais são todos importados, principalmente da África, aqui da América. Então, a preocupação seria com os impactos ambientais dessa terceira revolução industrial e a política da União Europeia, agora a Europa 2020, isso já vem acontecendo há alguns anos, o foco na sustentabilidade, né, nas cidades sustentáveis, no uso e conservação desses recursos. A diminuição das emissões industriais, né, de emissões de gases poluentes, diminui a instalação de indústrias pela Europa, principalmente as que instalações que geram esse tipo de gás poluente, o quadro da água, reduzir progressivamente a poluição dos recursos hídricos. Então, trazer uma realidade para a população, para as cidades europeias, dentro da sustentabilidade. A Oceania, o novíssimo continente, né, onde nós temos lá o destaque para a Austrália e Nova Zelândia, é uma economia mecanizada. Principal característica, mecanização, uso de alta tecnologia em toda a atividade industrial ou em todos os setores da economia, seja no primeiro, nas atividades de base, agropecuária, extrativismo, também na indústria e no comércio.
Alguns produtos lá, vinho, trigo, tabaco, indústria siderúrgica de alimentos, extração de petróleo também. Tem agropecuária muito forte, né? A Austrália é uma grande concorrente do Brasil no fornecimento de carne bovina para o mundo. A Austrália é a maior produtora de bauxita, por exemplo, do planeta, que é usada na produção do alumínio. O destaque aí do econômico também está aliado à APEC, que é essa Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, mas apenas 3 países lá da Oceania estão integrados à APEC, são associados da APEC, que são Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné ainda tem uma população muito rural, ainda tem 12% só de áreas urbanas, a industrialização ainda é muito modesta, mas a Austrália e Nova Zelândia, né, como a gente já viu nas aulas anteriores, são os países mais desenvolvidos. A Austrália, nos últimos anos, foi quem mais se beneficiou, né, com a ascensão da economia na China. A China passa a comprar, né, produtos de base de vários países do mundo. E, repito, a Austrália é concorrente do Brasil, né, e nessas últimas tensões aí entre Estados Unidos e China, Brasil e China, a China já vem, né, afirmando que pode trocar de fornecedor de carne, por exemplo, de alguns produtos e trocar o Brasil pela Austrália, que, repito, é o nosso principal concorrente aí na economia mundial. A Nova Zelândia se destaca na produção de laticínios, indústria alimentícia, tem um parque industrial alimentício gigante, mas quer fazer uma transição, hein? Sair do turismo, né? Turismo e laticínios, que são as atividades que mais trazem capital para o país, eles querem trocar pelo desenvolvimento tecnológico também, mais uma tendência aí no mundo. As demais ilhas do Pacífico sobrevivem, né, da Oceania, ali sobrevivem de atividades primárias, né, agricultura, pecuária. Papua Nova Guiné, que é o terceiro país de destaque, né, ainda é dependente de importações de produtos industrializados. O setor de mineração também não contribui muito para a economia, então eles têm pouca diversidade econômica, têm dificuldades aí no setor do desenvolvimento industrial. As indústrias se resumem a indústrias de pequena escala, daí alguns produtos ali de vestuário, papel, sabão, entre outros produtos. Terceiro e último quiz, então, da aula de hoje, aí, o país da Oceania que se beneficiou do crescimento econômico acelerado da China. Seria Fiji, letra A, letra B, Nova Zelândia, letra C, Papua Nova Guiné ou letra D, Austrália? Rapidinho a gente já volta aí. Então vamos lá, nono ano, correção do último questionário da aula de hoje. País da Oceania que se beneficiou do crescimento econômico acelerado da China. Letra A, Fiji. Letra B, Nova Zelândia. Letra C, Papua Nova Guiné. Ou letra D, Austrália. Vimos que foi a Austrália. E também temos que ficar espertos, um alerta para a economia do Brasil aqui, né, para as relações econômicas com a China, né, senão podemos perder aí uma parcela aí de trocas econômicas com a China, que é um dos nossos maiores parceiros econômicos. Então, na aula de hoje, fizemos essa retomada trimestral sobre a industrialização nesses 3 continentes, na Ásia, que é o maior continente do planeta, na Europa, que é o velho continente, e na Oceania, que é o novíssimo continente. Tiveram industrializações diferenciadas, né? Também muito em relação a esse processo histórico.
a Europa largando na frente já no século XVIII com a primeira Revolução Industrial, a Ásia com uma industrialização tardia já a partir do início do século XX aproximadamente, um crescimento mais acelerado, e a Oceania, né, tendo atividades industriais restritas à Austrália e Nova Zelândia, onde você tem uma presença mais marcante dos colonizadores. O restante do continente, ou atividades primárias ou atividades de turismo, né, principalmente desenvolvidas por lá. Beleza, galera? Essa foi mais uma aula Paraná. Um abraço e até a próxima.